Quantization, que é para resolver o problema de você buscar o que é próximo de um determinado objeto. Então esse Nearest Neighbor Search é essa ideia de que você põe o dedo no espaço e procura quem está em volta daquele objeto. Esse povo aqui, isso hoje em dia é implementado no Facebook. Esse paper aqui não é tão novo assim, né? É de 2010. Ele é relativamente fácil de ler. Não estou dizendo que seja completamente fácil, mas ele é bem escrito. E essa estrutura de dados está implementada nessa biblioteca aqui, que é a biblioteca de AI do Facebook. É Facebook AI, não sei o que lá. Né? Então é alguma coisa que tem uma implementação. Tem umas explicações, digamos assim, aparentemente mais simples do que o paper original, essas duas explicações. Eu tirei algumas figurinhas daqui, mas eu achei essas explicações mais complicadas de entender do que o próprio paper, né? E tem também uma outra implementação desse Product Quantization que está aqui. Bom, qual é, de uma forma mais precisa, do que a gente está falando? Imagina que você tem um espaço euclidiano com vetores, um monte desses vetores, só que esse espaço não é um espaço bidimensional, tridimensional, é um espaço que tem milhares de dimensões. Agora, a gente preserva a ideia de distância euclidiana, então aquela distância que a gente está acostumado a aprender na aula de geometria continua valendo. Esse paper aqui, ele foca essencialmente em distâncias euclidianas, mas eu suspeito que essa estrutura de dados possa ser usada quando a gente tem outro tipo de distância. Então, o problema é como é que eu computo distâncias euclidianas entre vetores, onde os vetores têm uma dimensão muito grande. Bom, o problema de busca nesse espaço é essencialmente você me dá um ponto no espaço, um vetor desses, e eu quero procurar todos os vetores que estão em volta dele, que estão mais próximos dele. Então o K aqui tem a ver com o fato de você dizer, eu quero os K vetores mais próximos da consulta, que é um outro vetor. Bom, isso aqui, quando o espaço tem dimensão muito grande e quando o número de objetos é muito grande, é um problema de difícil solução. Então o que essa estrutura de dados que eu vou falar para vocês faz e o que outras fazem é aproximar essas distâncias aqui de tal forma que resolver a consulta se torne mais simples. Então o problema que a gente vai tratar não é este aqui, mas é o problema de buscar os K-vetores mais próximos, onde a distância é computada de uma forma aproximada. E aí a gente quer, com alta probabilidade, os vetores que nessa distância aproximada estejam mais próximos da nossa consulta, de fato sejam os vetores mais próximos da consulta. Bom, agora por que esse tipo de consulta aqui, ele é interessante? Eu vou dar aqui algumas motivações. A primeira delas é imaginar que vocês tenham um sistema de recuperação de imagens por conteúdo. Então, CBIR na literatura significa o Content Based Image Retrieval. Esses sistemas têm mais ou menos essa arquitetura daqui. Quer dizer, antes de começar a fazer qualquer coisa, você pega as suas imagens e representa as imagens como vetores de grande dimensão. Então você extrai as features das imagens, o histograma da imagem e outras coisas desse tipo e transforma tudo isso num vetorzão. E aí cria um índice, como esse que eu vou descrever para vocês, para computar essas distâncias aqui com grande probabilidade. Então você pega as imagens, extrai vetores ou descreve as imagens por vetores e indexa esses vetores. Em tempo de execução, o que seria uma consulta? Uma consulta seria uma imagem. Aí você aplica o mesmo processo de extração de features da imagem e aí usa essa estrutura de dados para procurar quais são as imagens mais próximas daquela que foi dada como consulta. E essas distâncias aqui,
elas podem ordenar os objetos, né? O que é mais próximo do que, da consulta, o segundo mais próximo, por aí afora. Então você ranqueia os objetos. O ranking aqui é que quando a distância é computada de uma forma aproximada através desse índice, você traz os vetores para a memória principal, você eventualmente recomputa a distância e reordena os vetores, mas agora usando a representação completa do vetor e computando a distância com precisão. Tá? Então, basicamente as imagens são representadas por vetores com uma dimensão bastante alta. O processo de indexação, por exemplo, pode ser feito usando essa estrutura que eu vou mostrar para vocês. E essa pesquisa daqui é uma pesquisa por proximidade, usando distâncias aproximadas. Bom, esse esquema de coisas daqui tem como base recuperação de imagens por conteúdo. Mas se vocês imaginarem que vocês podem recuperar documentos por conteúdo, ou seja, um monte de PDFs, o conteúdo é o próprio texto do PDF. E o processo vai ser o mesmo. Você transforma o PDF em vetorzões, você indexa esse bando de vetores do jeito que a gente vai falar, e aí você faz consulta por proximidade, exatamente como a gente estaria falando de imagens. Ou seja, no momento que tudo vira vetores, não importa o que era o objeto, se era imagem, se era texto, se era qualquer outra coisa, o que você vai fazer é tratar esses vetores grandões. Então aqui é bastante simples a gente entender que esse problema é exatamente igual ao anterior. A outra questão que já apareceu logo no começo, acho que foi a segunda apresentação que eu fiz aqui, era aqueles sistemas para processamento de consultas em linguagem natural que usavam Deep Learning. Bom, o que eles faziam? Na verdade, transformavam lá um Knowledge Base em um monte de vetores. Alguns daqueles sistemas que eu comentei há algum tempo atrás eram bastante complicados na hora de criar essa representação em vetores do Knowledge Base, mas depois que tudo virou vetores, o processo em si é basicamente o mesmo, né? Você vai criar uma função de similaridade. Nota que a similaridade aqui é baseada na distância euclidiana, mas podia ser qualquer outra coisa. Então você computa essa função de similaridade que vai me dar qual é a proximidade de uma resposta T à consulta formulada através de Q. Isso aqui são vetores em dimensões grandes. E você quer as respostas que estejam mais próximas de Q, que era formulado naquele primeiro paper que eu falei dessa forma aqui, né? Dado uma consulta, procura dentro do banco de dados quem tem uma representação vetorial que é mais próxima do que, e devolve essa coisa. Bom, isso aqui, no fundo, também é exatamente a mesma coisa que a gente está falando. Então, sejam lá imagens, texto ou qualquer outra coisa que seja representado por vetores, o processo que a gente tem é sempre o mesmo, né? Depois que eu transformei em vetores, eu tenho que dizer qual é a distância entre os vetores que você está usando. No nosso caso aqui vai ser distância euclidiana. E aí o processo de consulta vira um processo de descobrir quais são os vetores próximos. Então isso aqui é bem fácil de entender. Como é que a gente transforma as imagens em vetores ou texto em vetores é uma outra discussão. Transformar texto em vetor, você pode usar aquela história do Doc2Vector. O Doc2Vector eu acho que a gente viu em alguma hora. Bom, esse problema que a gente está tratando de buscar a distância entre vetores de uma forma aproximada ou não, é um problema já bastante antigo. Os métodos de acesso ditos multidimensionais, eles foram projetados essencialmente para isso. Você pega um espaço vetorial, cria um método de acesso para resolver essas consultas por proximidade. Um caso particular desses métodos de acesso tradicionais são os ditos métodos de acesso espaciais, que fazem a mesma coisa que o método de acesso multidimensional, só que a gente está falando de vetores no R2 e no R3, quer dizer, o espaciográfico pode ser representado num plano
ou o espaço geográfico pode ser representado em tridimensional. O espaço geográfico é uma coisa um pouco mais confusa, porque infelizmente a Terra é redonda. Se a Terra fosse plana, seria mais fácil. A Terra sendo redonda, o espaço geográfico, a representação dos vetores, é bem mais confusa. Mas isso não vem ao caso. E aí, se você estiver falando de pontos no R2 e no R3, esses pontos são, na verdade, vetores biotridimensionais. Então, moral da história, o que a gente quer representar, que são esses índices aqui, não são nenhuma novidade. Aqui tem um exemplo, um meta-fresco que foi, acho que definido em 1994, bastante tempo atrás. São as cadetrizes. As cadetrizes são árvores de busca binária. Só que a gente está falando de vetores multidimensionais. As árvores de busca binária são para quando você tem objetos unidimensionais. Então, como é que funciona a cadetri? Cada nível da cadetri se refere a uma dimensão. Então, por exemplo, se vocês quiserem, os empregados nascidos em 1929 ganhando 5.500, você tem que definir por qual dimensão você começa. Digamos que você começa pela idade. Então, 1929 compara com a dimensão idade. E aí para cá estão os que têm menos do que 1951, aqui são os que têm mais de 1951. Bom, isso é no primeiro nível, você definiu que você começa comparando idade. E aí você alterna, no segundo nível você compara por salário, o azulzinho. Então, no segundo nível, é a mesma coisa que uma árvore de busca binária, só que a gente está usando essa componente aqui. Todo mundo menor do que 6.500 está para cá, não tem ninguém maior do que 6.500 que esteja nesse lado da árvore. E vai por aí afora, alternando as dimensões. Você cicla as dimensões todas, depois volta para o começo e continua. Então, uma árvore de busca binária, ou, aliás, uma cadetria, ela funciona muito parecido com uma árvore de busca binária, só que a cada nível você escolhe uma das dimensões para guiar a construção da árvore e depois a busca. Bom, o problema das cadetrizes é que elas são muito difíceis de balancear. Na verdade, não tem algoritmo de balanceamento para as cadetrizes, você tem que escolher por onde você começa a criar a cadetri para ela não desbalancear muito. Existem uma montanha de variantes de árvores, sejam árvores binárias de busca, ou seja, as árvores R ou coisa assim. Existe uma montanha de árvores de busca para esses espaços multidimensionais quando o número de dimensões é muito grande. Esse aqui é só para vocês terem ideia do que é uma cadetri. Um outro método de acesso bastante popular são os grid files. Os grid files são muito simples de entender. Aqui está um grid file de dimensão 2 no plano, só para a gente poder desenhar ele bonitinho. Então você pega o espaço, esses dois pontos aqui definem um retângulo do espaço multidimensional pela diagonal principal do espaço. E as coordenadas são aqui o que está em vermelho. Então você pega esse espaço aqui e divide em células de uma forma regular, ou seja, cortando o eixo do x em alguns pontos e cortando o eixo do y em alguns outros pontos, de forma que cada retângulozinho dele é chamado de uma célula. Bom, os pontos em si não são guardados nas células. O que a célula guarda é um apontador para a memória secundária, onde você guarda os pontos, uma coisa que normalmente a gente chama de bucket. E então, um bucket é que contém os pontos. Pode ser que mais de uma célula aponte para o mesmo bucket. Isso ocorre quando você corta a célula ao meio, mas não vamos discutir isso. Então, a gente tem células, buckets, e aí como é que eu represento essa estrutura? Bom, eu represento por um vetor dos x, que são esses pontos aqui onde você corta o eixo do x, um outro vetor para o eixo y, que é onde você corta o eixo y, e no fundo, se você tiver 1000 dimensões, vão ser 1000 desses vetorizinhos. E aí, a grade é uma matriz que associa a cada célula um apontador para o bucket dela. Então você tem um vetor por dimensão e
uma matriz multidimensional guardando apontadores. E em memória secundária você tem esses tais desses buckets. Então é bem simples a gente criar um grid file. O problema é que às vezes o espaço multidimensional pode estar muito assimétrico. Você pode ter muitos pontos num canto e poucos pontos em outro. E fica difícil você balancear a estrutura, ou seja, cortar o espaço de tal forma que as células contenham mais ou menos o mesmo número de pontos. Isso é bem difícil de fazer. Mas pesquisar é fácil. Se você me dá um ponto, e eu quero todo mundo que esteja mais próximo desse ponto. Aí você pode dizer, bom, vamos ter todo mundo que está a uma certa distância do ponto. Então a consulta seria definida por um ponto e por uma distância aqui. Então o que é que você faz? Você vai lá no grid, ou seja, nos vetores que definem o grid, e diz o seguinte, olha, o ponto está aqui, mais D e menos D, define um intervalo no eixo do X. Então todas as células que o eixo, a projeção da célula no eixo X cruze com esse intervalo aqui, é potencialmente uma célula de interesse. Aí faz a mesma coisa no eixo Y, né? Pega a coordenada Y do ponto, soma e subtrai D. Então todas as células que interceptarem essas duas retas verdes aqui, eventualmente são de interesse. Ora, então são de interesse todas as células que interceptam o roxo e o verde. Bom, o que significa isso? Que se eu quiser procurar os pontos que estão próximos de P, eu vou observar essa célula e olhar qual é o bucket correspondente às células. Os pontos estão colocados aqui dentro do grid só para a gente poder conversar, mas eles não estão no grid, os pontos estão nos buckets. Então, o fato desse círculo vermelho aqui interceptar essa célula significa que pode ser que tenha um ponto próximo de P nesta célula. Bom, nota que no fundo esse ponto não está, mas eu não sei disso. Então você traz o bucket para a memória principal e computa para ver se o C5 de fato está próximo de P. Não está, joga fora. Aí pega de novo essa outra célula, ela aponta para o mesmo bucket, a gente já sabe que não tem nada lá. Pega essa outra célula, bom, essa outra célula, sim, essa aqui também não tem nada. Pega essa terceira célula, aí você computa o P2 e o C8 para ver se eles são próximos de P, descobre que P2 é. Então P2 é parte da resposta e vai fazendo isso por aí afora e descobre que na verdade só tem dois pontos. Um ponto que está nesse bucket e outro ponto que está nesse bucket. Bom, pode parecer meio perdulário isso, porque eu tenho células grandes aqui. Mas não é. Tudo isso que está em amarelo aqui, eu não precisei olhar. Eu só precisei olhar essas coisas que estão em roxo aqui. Então o grid file funciona assim. Quantas dimensões eu posso modelar? Quantas vocês quiserem. Você pode fazer um grid multidimensional tão grande quanto se queira. E os buckets vão continuar funcionando da mesma forma que eu falei antes. Existem variantes de grid files para grandes dimensões. Na verdade, o problema é que todas essas estruturas tradicionais para indexação multidimensional, elas não foram pensadas quando vocês têm um número muito grande de dimensões. Tá? O pessoal falava em 2, 3 dimensões, assim, um número pequeno. Né? Ninguém estava falando em 1000 dimensões quando projetou essas estruturas. Então elas não necessariamente funcionam bem nessa situação de espaços multidimensionais com uma grande dimensão. Aí apareceram variantes dela, como eu falei. Eu achei um survey aqui, mas esse survey é muito antigo, que define uns 20 tipos diferentes de árvores, que são variantes da cadetria da árvore R para espaços multidimensionais de grande dimensão. Mas o paper é muito antigo. Aí encontrei um outro dissertação de mestrado, um pouco mais recente, mas também já bastante antiga, que definia como é que um grid funcionaria para esses espaços multidimensionais, e supondo que o grid era relativamente esparso, ou seja, relativamente poucos pontos existiam no espaço. Então não procurei mais, porque essas estruturas daqui
não são exatamente a melhor coisa do mundo. É só para dar uma ideia de que o problema existe há muito tempo. Só que não foi pensado para espaços multidimensionais muito grandes. O que esse nosso estrutura de dados, que eu vou comentar com vocês, chamada Product Quantizer, ele é um caso particular de uma coisa chamada Vector Quantizer, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é, e ele foi proposto para acelerar pesquisa por proximidade nesses espaços multidimensionais com grandes dimensões. Ele está implementado na biblioteca lá do Facebook, né? Ele evita uma coisa interessante. Ele não faz pesquisa exaustiva em cima dos vetores. Ele faz uma pesquisa filtrada, como aquela estrutura Omni, era a estrutura do Caetano Trainer, como o Omni fazia. Então ele, de certa forma, seria uma coisa muito boa para a gente aplicar pesquisa por proximidade em cima de espaços muito grandes. Como ele funciona é fácil de entender. Aí eu peguei um exemplinho de um daqueles blogs lá que explica direitinho como é que as coisas funcionam. Imagina que você tenha 50 mil imagens, que é um número muito pequeno, a gente estaria falando de bilhões de imagens, mas só para ter uma ideia, 50 mil imagens, onde cada imagem é representada por um vetor de 1024 floating points. Então é 1024 vezes 32 bits. Então cada imagem é representada por um vetor que ocupa 4K de espaço. O que o Product Quantizer faz? Ele no fundo é um algoritmo de compressão. Então imagina que você tem aqui 50 mil imagens, cada imagem é representada por um vetor de 1024 floats. Você corta essa matriz aqui em vários pedacinhos. Digamos que você corte em 8 matrizes. Então eu peguei uma única matriz e cortei em 8. E aí você diz, bom, aqui eu tinha 1024. 1024 divididos por 8 dá 128. Então cada uma dessas matrizinhas aqui vai ser uma matriz que é representada por 128 floats e 50 mil vetores, 50 mil imagens. Então a minha matriz original virou uma coleção de 8 matrizes, onde cada matriz é bem mais magrinha do que a minha matriz original. Até agora eu não fiz nada, só que dividir. O outro passo, e isso é uma coisa bem interessante, eu comecei outro dia a pensar nisso. Um dos problemas do grid file se vocês notarem, esse grid file não é regular. No eixo Y, até que no eixo X, ele está dividido regularmente. Mas no eixo Y, ele não está. Essas células aqui de baixo foram divididas ao meio. Então o problema do grid file, e nesse caso aqui provavelmente é porque aqui tem um acúmulo de pontos, um problema do grid file é que a distribuição de pontos no espaço ela não é uniforme normalmente. Ela é normalmente bastante desuniforme. Então montar um grid file onde cada célula tem aproximadamente o mesmo número de pontos é um negócio bastante difícil. Na verdade impossível. Você notar, essa célula aqui não tem ponto nenhum, né? Enquanto que essa aqui tem 4 pontos. Então, como é que a gente pode resolver isso? A estrutura do Caetano define o tal dos focos lá, que eu não estudei como é que ele define os focos. Mas vamos supor que a gente faça o seguinte. Você pega cada matrizinha dessas, essa matrizinha aqui são 50 mil vetores, onde cada vetor ocupa 128, tem 128 dimensões, ou seja, são 128 floating points. Então essa minha matriz aqui contém 50 mil vetores, onde cada vetor tem 128 dimensões. Então você aplica um caminho, um algoritmo bem tradicional de clustering.
E o número K é um parâmetro. Nos exemplos desse paper aqui, eles pegavam K igual a 256 ou K igual a 1024. Você aplicar o caminhos num número muito grande de objetos é muito difícil, ele é muito lento. Ainda mais com um número grande de clusters. O K aqui significa que você vai criar K clusters. No caso aqui seriam 256 clusters. Então eu vou pegar essa matriz aqui de 50 mil objetos, onde cada objeto é um vetor de 128 floats, e vou grupar esses objetos em 256 clusters. Isso pode ser extremamente lento, mas eu não sabia disso. Tem algoritmos que rodam caminhos por amostragem. Em vez de você agrupar olhando todos os objetos do espaço, tem uns truques lá que você amostra o espaço e roda caminhos nessa espaço amostrado. Então é possível rodar o caminhos para bilhões de objetos por amostragem. E isso aparentemente funciona bem. Agora, essa ideia de fazer clustering, ela é boa porque se o espaço estiver muito desbalanceado, você vai pegar um pedaço do espaço que tem muito poucos objetos e isso aqui vai virar um cluster. Esse pedaço do espaço aqui, que pode ter um montão de objetos, você faz vários clusters aqui. Então a única coisa que está fixa é o número de clusters, porque o caminho funciona assim. Mas como é que esses clusters vão cobrir o espaço? Não é fixo. O algoritmo vai te dizer. Então a ideia de rodar o caminho resolve o problema do espaço não ter uma distribuição uniforme de objetos. E o fato de ter um algoritmo para aproximar o resultado do caminhos por amostragem é bem interessante. Agora, tem mais do que isso. Bom, então você vai rodar o caminhos para cada uma dessas matrizinhas aqui. Tá? Então você vai rodar o caminhos 8 vezes. Tem 8 dessas matrizes, você vai rodar o caminhos 8 vezes e cada cluster aqui vai ter o mesmo número de clusters, 256. Agora tem uma coisa interessante. O centroide de um cluster é como se fosse o elemento típico daquele cluster. Ele é a representação de todos os vetores do cluster. Então todos os vetores, por estarem no mesmo cluster e o centroide está no meio do cluster, significa que todos aqueles vetores são mais ou menos parecidos com o próprio centroide. Tá? Então você, em vez de representar os 50 mil objetos, cada matrizinha dessas vai ser representada por 256 centroides. Então você saiu de 50 mil para 256. Então essa matriz aqui tem 256 linhas e o número de colunas continua igual. São 8 colunas, cada coluna 128 floats. Tá legal? E mais do que isso, cada centroide representa um cluster e cada centroide é um vetor de 128 floats. Então, o que é a noção de codebook aqui são esses centroides, os 256 centroides, e cada um deles representa uma posição no espaço, ou seja, tem um vetor associado. Então, o codebook é simplesmente a coleção de centroides com as posições deles no espaço. Bom, mas aí tem mais. Olha só que coisa interessante. Eu peguei o vetor de 1024 floats, quebrei em 8 pedacinhos de 128 floats cada, e aí cada vetor desses vai cair num particular cluster. Então isso aqui é um particular cluster ao qual o vetor pertence. Só que aí você tem 256 clusters. Você não precisa do vetor do cluster. Você diz, este pedacinho do vetor aqui cai no cluster 3, por exemplo. Então você só precisa dizer que esse pedaço inteiro do vetor mapeia no 3, número 3 em binário. Como são 256 clusters, são 8 bits para representar tudo isso daqui. Percebe? São 256
clusters. Como é que eu represento 256? Um bit, desculpe, um byte de 8 bits. Então basta eu dizer que o vetor foi esfaqueado, né, apertado, cortado, e cada um desses pedacinhos do vetor eu digo aonde é que ele cai no cluster, e represento por 8 bits o cluster ao qual ele pertence. Só que eu tenho 8 pedacinhos desse, então são 8 bits, né? São 8 clusters. Então um vetor pertence a 8 clusters diferentes, porque eu cortei em 8 matrizinhas dessas. E cada cluster eu só preciso dizer a qual centroide aquele pedaço do vetor corresponde. Então, em vez de ter 4.096 bytes, 1.024 floats, eu tenho 8 bytes. Olha só que coisa interessante. Em vez de gastar 4.096 bytes, agora eu estou gastando 8 bytes para representar o mesmo objeto. Espacialmente é como se fosse essa figura aqui. Aqui tem os pontos azulzinhos, estão distribuídos de forma não uniforme no espaço. Esses pontos azulzinhos vão ser representados pelos pontos vermelhinhos, que são os centroides do cluster. Tá legal? Então, esse processo de quantização, na verdade, é um processo de compressão, onde eu, em vez de representar um vetor com esse monte de bytes aqui, eu represento o vetor por 8 bytes. Perco informação? Sim, por isso é compressão. Perco um bocado de informação, né? Então, esse ponto aqui vai ser representado pelo vermelhinho. Então, eu perdi informação, mas ganhei muito do ponto de vista de ocupação de espaço. Então, é muito importante entender o que esse caminho está fazendo aqui. Ele está criando esses pontinhos vermelhos. E aí saindo de uma representação dessa nuvem de pontos azuis para só esses pontos vermelhos. Por que a gente quebrou o vetor em 8 pedaços aqui? Bom, para criar possibilidade da gente representar, não perder tanta informação assim, né? O fato de eu ter 8 centroides aqui, eu perdi informação, mas não perdi tanto assim. Mas a gente daqui a pouco volta a esse assunto. Então, entender o que é o Product Quantization é simplesmente um método de compressão, onde a gente sai desta representação para essa representação. O que eu preciso fazer? Rodar o caminho, ou seja, descobrir, primeiro dizer qual é o K, e depois rodar o caminho dessa forma por amostragem. E uma vez que eu descubro a qual centroide o vetor pertence, eu só preciso representar o centroide, ou a qual centroide ele pertence. Se eu tenho 256, é um de 256 centroides. E aí o codebook vai me mapear o centroide no espaço de volta. Então eu preciso do codebook para voltar ao mundo real, digamos assim, né? Bom, isso aqui é uma explicação um pouco mais complicada, mas eu só coloquei aqui no slide para a gente ter isso registrado. Então isso aqui é como é apresentado no paper deles, né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu tenho um vetor de dimensão D, né? Aí vou quebrar aquele vetor x de dimensão D em m pedacinhos. Cada pedacinho vai ter então uma dimensão D dividido por m. Então meu vetor aqui vai ser dividido em pedacinhos, que são esses u's aqui, onde cada um desses pedacinhos tem essa dimensão aqui. Então a quantização do meu vetor x vai ser a quantização individual para cada um dos m pedacinhos. Então esse vetorzão virou essa indicação, esse vetorzinho aqui indicando quem é o cluster que ele pertence, o primeiro cluster, blá blá blá, até o cluster M. Tá? Bom, agora vem uma outra confusão. Então isso aqui é só Product Quantization, né? Como é que a gente faz compressão usando caminhos e resolvendo de quebra o problema do espaço não estar uniformemente coberto. E aí o paper apresenta 3 maneiras
de pesquisar os vetores. Uma que eles chamam de SDC, por Symmetric Distance Computation, a outra que eles chamam de Asymmetric Distance Computation, e por final, o método de acesso que eles propõem, que é esse 5 letras aqui, que eles usam um arquivo invertido combinado com essa distância simétrica daqui. Então esse arquivo invertido é uma coisa simples, e eu vou então explicar o que é essa distância simétrica, começando pela distância simétrica. A distância simétrica é o seguinte: eu quero computar a distância entre x e y. Aí a gente sabe que computar essa distância exatamente é caro. Tá? Então o que a gente faz? A gente substitui os vetores pela sua quantização. O Q de x aqui representa o Q de x, esse azul verdinho aqui, é a quantização do vetor grandão. Então eu peguei dois vetores grandões e criei a quantização deles. Tá? Como eu criei a quantização? Naquele processo todo de Chlamydia. Então isso aqui é feito antes de mais nada, né? Bom, então a distância entre os dois, como eu disse, vai ser cara de computar, porque eu vou ter que pegar os 1024 floats e fazer uma confusão. Então eu vou aproximar a distância exata dos dois vetores por uma outra distância. Que distância é essa? É a distância entre os centroides. Esse Q de x são os centroides do x, e o Q de y são os centroides de y. Os centroides porque os verdinhos aqui são mais de um, né? Bom, então isso aqui, Q de x e Q de y, são vetores. Como é que a gente computa a distância entre dois vetores? Bom, distância euclidiana entre dois vetores é dada por isso daqui. Você pega a distância entre as coordenadas, eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada. Então, eu vou aproximar a distância entre dois vetores pela distância entre os centroides dos clusters a que os vetores pertencem. Tá? Só que tem um detalhe. Esse Q de x e o Q de y são centroides conhecidos. Esses centroides aqui vermelhinhos, eles são guardados e feitos uma vez por todas. Ora, se eu sei quais são os centroides a priori, e eu sei que o x cai nesse centroide e o y nesse daqui, eu posso criar uma tabela e pré-computar as distâncias entre todos os centroides entre si. Então, em vez de fazer isso para cada vetor, em vez de fazer isso aqui para cada par de vetores, não. Eu faço isso para cada par de centroides e pré-computo essas distâncias. Bom, acontece que como a distância euclidiana é simétrica e a distância de um ponto para ele próprio é zero, essa matriz, na verdade, eu só preciso guardar a triangular superior dela. Eu não preciso guardar a matriz inteira porque ela é simétrica. Eu não preciso guardar a diagonal porque é sempre zero. Então, no fundo, essa conta daqui vira simplesmente você buscar coisas que já estão computadas numa tabela. Eu já sei qual é a distância entre esse sujeito e esse sujeito. Está guardado numa tabela. Então, eu não preciso fazer as contas de novo. Eu vou lá na tabela e pego. Isso simplifica muito a computação dessa equação. Ela simplesmente vira consultas em cima de tabelas, porque os centroides são conhecidos a priori. Os vetores são 50 mil nesse exemplo, mas os centroides são 256, então para computar isso guarda a memória. Olha que coisa interessante. Bom, mas aqui eu peguei os dois vetores e tratei dos vetores simetricamente, tanto faz o x como o y, eles são tratados da mesma forma. Só que, normalmente, o x é a consulta e o y é o vetor que está no banco de dados. Então, a gente pode inventar uma outra coisa, que é chamada de distância assimétrica, onde o vetor y é representado como a gente comentou até agora. E o x é a consulta. Só que você aplica o truque de quantização apenas ao y. Então, agora você vai computar a distância do x ao quantização do y.
tá? Esse U de J de X aqui é o pedacinho do X, o Jésimo pedacinho do X. Essa expressão aqui não é o Jésimo pedacinho do Y, é a quantização do Jésimo pedacinho do Y. Isso aqui é computado a priori. Então ela é assimétrica porque a consulta recebe um tratamento diferente do vetor, tá? Mas ainda dá para computar a priori algumas coisas aqui e acelerar essa computação, tá? Então tem distância simétrica, distância assimétrica, e elas ocupam pouco espaço, tá? Mas ainda não é bom, porque quando você for procurar os que têm menor distância, você ainda tem que varrer todos os vetores. Então você vai me dizer, pô, mas tem que varrer todos os vetores, isso é ruim. Mais ou menos, porque eu saí de uma situação onde eu tinha que guardar esse tanto aqui de espaço, para uma situação onde eu tenho que guardar os 50 mil vetores. Não são os 50 mil, são os 256, muito menos espaço. Então se eu tiver que fazer busca exaustiva, eu vou fazer busca por aqui, que é muito menos espaço do que por aqui, mas ainda é uma busca exaustiva. Então esses dois métodos aqui, tanto esse que a gente aplica a quantização dos dois elementos, quanto esse que só aplica a um elemento que está no banco de dados, eles ainda são uma pesquisa exaustiva, que não é a melhor coisa do mundo, né? Você tem que varrer a representação do banco de dados inteiro, por mais concisa que ela seja, tá? Então, esse ponto de que a pesquisa é exaustiva nesses dois métodos é um ponto negativo para esses dois métodos. Qual é o ponto positivo? É que, no fundo, a computação da distância se reduz a procurar valores já pré-computados em tabelas, e a memória que você precisa para guardar isso tudo é muito menor, porque você fez essa compressão enorme, do azulzinho para o verdinho. Então as coisas parecem bem interessantes. Só que aí, para evitar esse ponto negativo, a gente introduz umas listas invertidas. Então o método de acesso que de fato está implementado lá na biblioteca do Facebook é esse aqui, que mistura arquivo invertido com a computação de distância simétrica, como eu acabei de dar uma ideia para vocês. Bom, antes de começar a fazer consulta, você vai fazer o seguinte: em vez de cortar os vetores e aplicar caminhos aos pedaços, aquelas matrizinhas de 128 posições, em vez de aplicar os caminhos a cada uma dessas matrizinhas aqui de 128 por 50 mil, né, e criar esses clusters aqui, a gente não quebra essa matriz em colunas de 128 posições. A gente roda os caminhos em cima dos dados originais. De novo, é possível rodar o caminhos em cima de 2 bilhões de vetores? Bom, por aquele processo de amostragem Então, a primeira providência, a gente vai fugir um pouco da ideia de quantização e vai criar o que eles chamam de coarse quantizer. Então, esse coarse quantizer aqui significa o seguinte: você clusteriza o espaço inteiro, os vetores todos, sem quebrar os vetores. Quantos clusters você quer? Bom, você me diz, 256, 1024, um número assim mágico. Então, o primeiro passo é pegar cada um dos vetores no banco de dados e dizer que ele pertence a um determinado cluster. Então, esse é o primeiro, esse Q de C de Y, é o cluster a que pertence o Y. Então, é como se eu pegasse esse espaço aqui e dissesse o seguinte: não, vou cortar e vou fazer esse espaço aqui clusterizar em 4 clusters só. Então esse espaço todo foi clusterizado em 4 clusters só.
Então o cost quantizer tem só 4. Então cada um desses vetores, cada um desses pontinhos azulzinhos aqui vai ser representado por essa bolinha amarela aqui. Então todos esses daqui vão ser representados por essa bolinha, todos esses aqui por essa, por aí afora. Então o primeiro passo é fazer esse que ele chama de quantização grosseira ou quantização grossa. Bom, o que significa isso? Para cada um desses clusters aqui, eu vou ter uma lista invertida indicando todos os vetores que caem naquele cluster. Então, essencialmente, eu peguei o meu espaço e dividi o meu espaço em 4 pedaços e todos os vetores do mesmo cluster vão parar na mesma lista invertida. Só que aí isso é muito grosseiro mesmo, porque tanto esse ponto quanto esse ponto aqui vão ser representados pela mesma bolinha amarela, só que esse ponto está muito mais próximo da bolinha amarela do que esse. Então aí você faz uma outra coisa. Você pega os vetores que estão no mesmo cluster e faz a mesma brincadeira. Pega esse cluster e subdivide. Então é como se eu tivesse aplicado um hierarchical clustering, dizendo o seguinte: eu crio as 4 bolinhas amarelas e 4 clusters. Pega cada um desses clusters e clusteriza de novo. Então esse cluster aqui vai ser subdividido, no caso aqui, em 9 clusters. Esse aqui, outros 9, esse aqui, outros 9, esse aqui, outros 9. Porque eu peguei o K igual a 9. Aqui foi K igual a 4, aqui foi K igual a 9 nessa figurinha. Então este cluster aqui contém todos os vetores que eram representados pela bolinha amarela, só que eles foram clusterizados em 9 pedacinhos. Então, por exemplo, esse sujeito aqui vai ser representado pela bolinha amarela e esse cara aqui está mais próximo dele, e por essa bolinha vermelha. Esse outro aqui, que eu disse que estava bem próximo, ele vai ser representado por essa bolinha amarela e essa bolinha vermelha. Então, cada vetor passou a ser representado por uma chave composta. A primeira parte da chave é o resultado desse primeiro cluster, que é o cluster grosseiro. A segunda parte da chave vai ser representada por um segundo cluster aplicado, por uma segunda clusterização aplicada a cluster da primeira. Então, esse R de Y aqui vai ser quantizado, ou seja, esse pedacinho daqui representa uma bolinha vermelha. Então, cada vetor é representado pelo cluster grosseiro dele e por esse cluster mais fino. Eu podia fazer isso várias vezes. Se vocês pensarem bem, eles só fizeram 2 vezes. Mas eu podia fazer um hierarchical clustering tão profundo quanto se queira. Bom, por que tem esse clustering aqui? Para criar as linhas encadeadas. Por que eu fiz isso aqui? É para representar esse código. Esse sujeito aqui ocupa poucos bits. Então, cada entrada dessa lista aqui vão ser poucos bits. Bom, entenderam isso? Agora tem um outro pulo do gato. É o seguinte: quando eu for criar esse cluster aqui e pegar esse cluster e subdividir em outros clusters, eu mudo a origem. A origem desse troço aqui seria esse. A origem, digamos, é aqui. Quando eu vou pegar esse cluster e rodar o caminho, eu pego o centroide dele e digo: esse centroide é a origem das minhas coordenadas. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui diminui o erro. Eu vou fazer um cluster não em cima do Y, mas na diferença entre o Y e o centroide dele, o centroide grosseiro. Então, esse R de Y é a diferença entre o Y, é o resíduo do Y para o centroide dele. Só quer saber isso. Tá? Entre o centroide dele. Então, com isso daqui, eu diminuo o erro. E aí, aplico o cost quantization em cima do resíduo. Isso aqui é o resíduo. Esse aqui é o resíduo. Esse aqui é o product quantization. Que product quantization é
esse Product Quantization aqui. Então, essa estrutura de dados é uma combinação de duas coisas diferentes. Uma é, vamos fazer clustering. E aí, esse Coarse Quantizer é simplesmente a coleção dos centroides desse primeiro cluster grosseiro. E depois tem um outro pedacinho aqui, que eu vou usar para representar o vetor, que é o Product Quantization do jeito que eu expliquei. Então, cada y é representado por um par, é uma chave composta. Certo? Então, por que a vantagem de fazer isso daqui? Para essa lista ser uma lista de coisas bem pequenininhas. Essa história do Product Quantization tem sempre esse aspecto interessante. Ele é um número pequeno de bits para representar o vetor. Quando vocês forem... Bom, então isso aí é para a gente criar a estrutura. Isso aqui é uma explicação do que eu estava tentando falar para vocês, né? Cada vetor é representado por esse par aqui, por uma chave composta. Então, o vetor, digamos, esse vetor aqui, na quantização grosseira, na clusterização grosseira, é representado por esse centroide, que é esse aqui. Esse aqui é o grosseiro. E aí, eu pego o cluster inteiro e aplico de novo caminhos a ele. Só que a minha origem, quando eu aplicar o caminho, vai ser aqui, né? É o resíduo. Então, esse ponto aqui está mais próximo desse centroide nesse segundo nível. Então, esse pedacinho aqui representa esse centroide do segundo nível. Então, a chave composta do y, o y é representado por essa chave composta, resultado do Coarse Quantization e do Product Quantization. Tá? Então, é isso aqui que vai parar na lista encadeada. Aliás, isso aqui não, só isso aqui. Isso aqui eu não preciso colocar na lista encadeada, porque a lista já pertence a isso daqui. Tá? Bom, e aí como é que a gente vai consultar essa estrutura? Bom, fazendo a mesma coisa. Você me dá o vetor consulta, esse vetor aqui, que representa a consulta. Aí você vai descobrir a qual cluster grosseiro ele pertence. Como é que eu faço isso? Eu tenho todas essas bolinhas amarelas guardadas em memória principal, junto com a posição dessas bolinhas amarelas real lá no meu espaço vetorial. Então eu pego o x e computo aonde é que ele está mais próximo, qual bolinha amarela ele está mais próximo. Tá? Bom, ok? Aí pego toda a lista de vetores na lista invertida associada à quantização grosseira da minha consulta e pesquiso quem é próximo da consulta. Como é que eu vou fazer essa segunda varredura? Aplico o Product Quantization direto em cima do x, exatamente como a gente fazia no y. Então essa segunda varredura, ela é feita como aqui, também usando tabelinhas. Então isso daqui também é rápido de computar. Então essa estrutura ela é esperta porque ela gasta pouco espaço para armazenar e é muito rápido as computações que a gente precisa dela. O que pode acontecer de errado aqui? Bom, se eu pego, por exemplo, esse ponto aqui como sendo a minha consulta, esse ponto aqui pertence a esse cluster aqui. Então eu só olharia essas bolinhas azuis aqui se eu pegasse esse sujeito como consulta. Mas esse sujeito é muito próximo desse outro aqui, que pertence a esse outro cluster. Então o que a gente faz? A gente não pega só a bolinha amarela ao qual a consulta pertence. Você procura outras bolinhas amarelas que sejam próximas dela. Então o que a gente está fazendo? Eu vou estar olhando eventualmente mais de uma lista dessas na hora de computar o vamos ver quem é a resposta.
né? Porque a gente pode estar ali meio na fronteira de dois clusters. Mas de qualquer maneira, essa forma de consulta aqui evita que você varra todos os vetores. Eu só vou varrer a lista invertida correspondendo ao cluster onde a consulta pertence, o vetor X pertence, ou algum outro cluster cujo centroide é próximo de X. Então vão ser poucas listas dessas que eu vou percorrer. Então a coisa realmente filtra, não faz uma pesquisa exaustiva. Tá? Então aqui tem um algoritmozinho um pouquinho mais detalhado do que é a busca, né? Então eu trago esses vetores e uso aquela quantização fina para computar a distância do X a cada um dos vetores que eu trouxe e colocar ele na saída ou não. Esse colocar ele na saída, eles dão o trabalho de explicar que você pode usar um max heap. O max heap é uma estrutura de dados esperta para você pegar quem são os maiores ou os menores, se for min heap. Tá? Então, como eu quero os K vetores mais próximos da minha consulta, ou seja, os que têm a menor distância, eu uso um min heap. Na verdade, não seria o max heap. Tá? Mas isso aqui é um truque fácil da gente implementar, não teria problema nenhum. Então, o ponto dessa estrutura daqui é você só ir olhar os vetores que estão na lista invertida associada ao cluster mais próximo da sua consulta. Que cluster é esse? É aquele cluster grosseiro. Aquele cluster resultado da clusterização grosseira. Tá? Bom, eles têm uma parte toda experimental, onde eles comparam essa estrutura com algumas outras que tinham sido definidas antes. Eu não fui atrás dessas estruturas. E comparam essa estrutura daqui, que tem as listas invertidas, com aquelas que fazem pesquisa exaustiva, que obviamente são piores, né? E eles têm um desempenho bastante bom, tanto do ponto de vista de precisão, quanto do ponto de vista de espaço ocupado. É uma estrutura bastante interessante, né? Bom, então, para resumir, a gente está preocupado com essa questão de consulta por proximidade, pela pura e simples razão de que um monte desses problemas que dependem de você trabalhar com vetores muito grandes que representam os objetos, que essa situação ocorre em qualquer uma dessas pesquisas por conteúdo, seja lá qual for o objeto, e já ocorriam naqueles primeiros papers que eu mostrei para vocês, que trabalhavam com deep learning, métodos baseados em deep learning para consultas em linguagem natural. Então todos esses métodos ou todos esses problemas se reduzem a buscar quem são os vetores mais próximos de um dado vetor. Só que isso é caro de você fazer se você for trabalhar com distância exata. Então é interessante a gente ter uma maneira de aproximar essa distância e, eventualmente, uma maneira rápida de estimar essa distância aproximada. Isso é essencialmente o que o método que eles propõem faz, né? E nesses experimentos aqui, onde eles avaliam a velocidade e a precisão do método deles, eles chegaram a ter 2 bilhões de vetores. Então não são os 50 mil que eu usei no exemplo. 2 bilhões é um número muito grande de imagens ou de vetores de grande dimensão. Bom, esse paper aqui, na verdade, eu li antes dele um outro paper que é muito mais complicado de entender, que eles pegam essa estrutura que eu acabei de descrever para vocês, que se vocês forem ler as transparências não é tão complicado assim, mas eles implementam essa estrutura numa GPU. Então esse outro paper aqui, que esses dois aqui são os mesmos autores, implementar numa GPU é uma confusão bastante grande. Então eu li esse paper aqui, achei uma confusão muito grande, e aí fui ler o paper original. E eles aqui faziam uma observação estranha. Eles diziam, olha, essa história de Product Quantization é muito melhor do que o LSH.
Eu achei estranho isso, porque o LSH é uma estrutura bastante consagrada para você buscar similaridade entre texto. Aí, na verdade, o que eles estão criticando do LSH não é o desempenho do LSH, nem a precisão do LSH, é que o LSH gasta bastante espaço. E, às vezes, o espaço que o LSH gasta é maior do que o conjunto original de objetos. Então, eles chamam bastante atenção no paper que a gente acabou de ver, que a representação dos objetos ela é bastante concisa. Então, pode imaginar que Product Quantization no final é um método de compressão, né? E a estruturinha deles é uma maneira de trabalhar com esse método de compressão. Aí é claro que eu fiquei curioso com essa história de como é que a gente faz caminhos para bancos de dados bastante grandes. Ainda vou ler esses papers aqui. Eles usaram esse particular implementação aqui do caminhos. Essa implementação aqui também existe no toolkit do Facebook. Depois tem uns outros algoritmos aqui. Esse algoritmo aqui é usado no Postgres, eu já vou comentar sobre isso. E tem mais um terceiro aqui que não achei essa história aqui muito boa, não. Isso aqui é meio mal explicado. Então, existem bastantes trabalhos sobre como a gente consegue rodar o caminhos por amostragem, que eu não conhecia. E aí eu fiz a seguinte pergunta básica, né? Será que esse troço todo não está implementado dentro de um sistema de gerência de banco de dados? Uma coisa você tem essa estrutura de dados, tem lá a implementação dela numa biblioteca, mas eu queria que isso ficasse integrado com o sistema de gerência do banco de dados. Não achei nada para o Oracle, mas achei para o Postgres. Esse Postgres SQL tem uma extensão que está descrita nesse paper aqui, esse paper é relativamente recente, e o código está disponível, tanto no website das extensões do Postgres, quanto nesse outro canto aqui. Esse cara aqui é chinês, na verdade, né? Por isso ele colocou na Alibaba. Tá? Agora, curiosamente, esse paper aqui não me parece ser exatamente Product Quantization. Eu tenho que ler ele com cuidado, porque a distância L2 é a distância euclidiana. L2 é simplesmente uma maneira de dizer que é a distância euclidiana. Mas ele também trabalha com outras distâncias. A distância de cosseno entre vetores é bastante popular. Então tem que ver o que esse cara aqui faz. Pode ser que ele faça cluster e você possa criar os clusters usando distâncias diferentes. Não sei, vou estudar o que esse povo aqui faz, mas ele está integrado ao Postgres, o que me parece ser algo bem interessante. Bom, aí logo na segunda transparência eu comentei com vocês que Content-Based Image Retrieval é uma das grandes motivações para a gente estudar esses sistemas que tratam de vetores muito grandes, e tem uma literatura enorme, tem muito paper sobre image content ou image retrieval by content. Achei um aqui que é um paper razoavelmente recente que resume o que tem sido feito. Desse paper aqui que eu tirei aquela figurinha que explicava o que é o CBIR, né? Achei um outro. Isso aqui não é um paper, isso aqui é uma apresentação interessante, porque eles mostram como é que você pode usar essas coisas todas para tratar de, sabe aquelas coisas de microscópio que você pega e tira uma fotografia da estrutura molecular de alguma coisa, e a partir daí você descobre se tem petróleo ou não, como eu não sei. Então, esse paper aqui era sobre uma aplicação de CBIR para a indústria do petróleo e vai por aí afora. Bom, aí eu tinha comentado que o João, ele colocou uma vez uma coisa que eu achei bem interessante, que são os anúncios lá da OLX, e ele comentou que o número de anúncios que é publicado por dia é muito grande, 500 mil anúncios é muita coisa.
E o sujeito, quando publica o anúncio, ele publica uma descrição do produto e pode colocar acho que 3 imagens do produto. Então a gente estava pensando, eu fiquei pensando, será que a gente não consegue sugerir alguma coisa para quem está colocando um anúncio, dizer, olha, essa imagem que você colocou aqui desse produto não me parece ser o que você está descrevendo, alguma coisa assim que tivesse a ver com recomendação a partir do texto e das imagens, né? Agora, tratar isso, quando a gente está imaginando 500 mil anúncios por dia e esse tratamento tem que ser muito rápido, aí quando eu comentei isso com o João na sexta-feira passada, ele disse, não só temos muitos anúncios, como esses anúncios têm uma vida útil muito curta. Então essa é uma aplicação que me parece bastante desafiadora, né? E essa questão de definir as estruturas a partir de um algoritmo de clustering se torna um problema sério quando a gente tem inserções e remoções. Ou seja, é muito fácil pegar 2 bilhões, muito fácil. Pegar 2 bilhões de imagens e clusterizar esses 2 bilhões de imagens é uma coisa. Você clusterizar 2 bilhões de imagens e imaginar que 500 mil delas saiam e entram do banco de dados por dia, os clusters podem começar a ficar diferentes entre si. Ao longo do tempo, os clusters vão mudando. Então, atualização e caminhos não se misturam bem, não. Ao contrário, não se misturam. A gente tem que dar um jeito de ver o que é que faz. E reclusterizar o banco de dados pode ser muito caro, pode ser muito demorado, né? Então, você pensar que você tem um volume de atualizações muito grande, por um lado, e por outro lado, você depende de uma estrutura que é essencialmente estática, parece ser alguma coisa que não vai funcionar muito bem. Tá? Então, talvez a gente tenha que pensar um pouco mais para ver como é que vai suportar, né, esse tipo de aplicação. Mas, de qualquer maneira, é uma outra motivação para andar com essas estruturas aqui.